Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do JP Conecta, o podcast do Comitê de Jovens Pesquisadores da Sociedade Brasileira de Química. Eu sou a Eduarda Moreira. E eu sou Caio Pink. Junto com a Carolina Ligiero e a Duda, integro a equipe de boletins e podcasts do comitê. O Núcleo de Inclusão e Diversidade da SBQ, ou NID-SBQ, é a mais recente entidade criada dentro da nossa sociedade, se unindo ao Comitê de Jovens Pesquisadores e ao Núcleo Mulheres, na busca por uma SBQ que seja mais representativa de seus associados e associadas. O seu objetivo central é a promoção de discussões e ações sobre equidade, inclusão, acessibilidade e diversidade na comunidade química do país, fomentando mais pluralidade dentro da SBQ. O NID foi apresentado oficialmente à comunidade na 48ª RASBIC, no dia 10 de junho de 2025, e desde então passou a desenvolver ações para acolher e dar mais voz às pessoas, pesquisadoras e estudantes que se sintam subrepresentadas ou invisibilizadas dentro da nossa sociedade. Atualmente, o NID é composto por Daniela Anunciação, da UFAL, Edson Anjos, da UFMS, Placídia Furtado, do CDTN, na coordenação, Glaucia Gonzaga, da Federal Fluminense, e eu, Caio, da USP, responsáveis pelo design e redes sociais, a Duda, a minha colega da JP Conecta, Marcos Palmeira, da UFSCar, e o Cláudio Mesquita Gomes, do Instituto Federal do Ceará. Atuam na comunicação e relações, além da Jacira Castro, da Federal do Recôncavo, da Bahia, Marcone de Oliveira, da Federal de Juiz de Fora, e Olivia Sampaio, da UFMT, da equipe de workshop e webinários. Hoje, o nosso convidado mais do que especial é o professor Edson, doutor em Química pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e docente da mesma instituição, onde atua principalmente nas áreas de síntese orgânica, química medicinal, biocatálise e biotransformação. Na SBQ, o Edson é sócio das divisões de Química Orgânica, Química Ambiental e Química Medicinal. Foi membro do Comitê de Jovens Pesquisadores entre 2022 e 2024. É o atual secretário da Regional da SBQ Mato Grosso do Sul, além de ser também um dos coordenadores do NID. Edson, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Olá a todas as pessoas que estão escutando. É um prazer estar aqui. Então quero inicialmente agradecer ao Comitê JP por essa possibilidade, de fala aqui com vocês, esse bate-papo, e a Duda e ao Caio que estão aqui conosco. Prazer falar com vocês e espero que seja muito proveitoso este momento para trazer informações e que a gente possa, cada vez mais ter pessoas conosco, junto com o NID, nessa trajetória que eu acho que é crescente e inspiradora. Para começar, eu queria te pedir para contar um pouco da história do NID, de como que surgiu essa demanda por um núcleo voltado para a inclusão e diversidade, dentro da SBQ, e como que o NID de fato começou. Essa ideia, ela surgiu com a atual diretoria. A professora Rosemiriam, ela entrou em contato com a professora Daniela Anunciação, da UFAL, e deu essa ideia. Você topa criar um núcleo de inclusão e diversidade da SBQ? E a Dani, falando aqui em nome dela, aceitou, sabia que era um desafio enorme e inicialmente foi construída uma equipe para coordenar o NID. Vocês já mencionaram, a professora Placídia, ela está desde o início dessa criação, em meados de 2024. E depois, em janeiro de 2025, eu passo a integrar a equipe coordenadora, a convite da Daniela e da professora Rosemiriam. E apesar de estar na secretaria regional de Mato Grosso do Sul, isso para mim foi assim, não tinha como não aceitar, porque é algo não só uma questão pessoal, mas também que eu acho importante. Eu venho pensando desde a pulguinha da JP até agora, que é importante a gente estar nos locais, participar e também agir. Então, esse era um momento que eu falei, não, eu vou entrar e vou tentar fazer o melhor que eu posso para deixar a SBQ mais inclusiva e diversa. Às vésperas de completar 50 anos, a SBQ ainda tem muita dificuldade de diversificar os seus quadros, principalmente nas posições de poder. Até hoje, nós tivemos apenas um presidente negro e, de forma geral,
há poucas pessoas fora do padrão homem, branco, cis, hétero, em eventos, dando palestras ou debatendo assuntos de interesse para a química brasileira. Qual a importância de diversificar esses espaços de forma que outras pessoas, vivências e experiências também passem a ter voz dentro da SBQ? Bom, eu vou dar um relato aqui que foi muito importante para mim, e isso foi primeiro com a JP. A questão de pertencimento. Isso é uma palavra que eu acho que ela é muito importante. E principalmente para, vamos dizer assim, para a SBQ. E a SBQ, eu pertenço a ela desde a iniciação científica, com uma cabeça diferente da qual sou hoje. E com o tempo, nós vivenciamos experiências dentro da sociedade, dentro dos eventos científicos, e a parte de pertencimento é uma delas. Sentir pertencido é se sentir num ambiente agradável, seguro, acolhedor para aquilo que você gostaria de falar e representar. E quando recebi um convite da JP, se gostaria de integrar o comitê, isso para mim foi sensacional, porque imagina, estou no interior do estado, no interior do Brasil, digamos assim, numa região que é a região centro-oeste, né? Quando a gente fala de regiões, é uma região também onde você tem poucos representantes, até na sociedade da SBQ. Então isso falou, poxa, estão me notando, né? Então isso fez com que eu sentisse uma força em mim que pudesse falar, eu vou participar e eu vou dar o melhor de mim, como eu falei no início para vocês com o NID. Então essa chamada é uma forma de você se sentir pertencido. Agora, em relação ao que você falou, nós precisamos, como sociedade, ações de maior visibilidade a pessoas que não estão representando, quero dizer assim, como vocês mencionaram, mulheres, pessoas negras. Você tem poucas pessoas em ambientes de maior visibilidade que se declaram LGBTQIAPN+, por exemplo. E quando você tem essas pessoas em destaque, é isso que eu queria falar, você pensa, nossa, eu posso estar ali porque tem pessoas em um alto escalão, não gosto muito dessa palavra, mas é a verdade, que são e estão ali. Então, eu posso estar também. Então, isso é dar visibilidade, porque essas falas, com certeza, dessas pessoas vão atingir a comunidade de uma forma ampla, né? Mais do que um espectador falando, né? É uma voz que deseja ser ouvida por todos. Então, isso acaba por trazer essa forma de visibilidade para essas pessoas e para as que estão ouvindo de pertencimento. Então, eu acredito que isso é uma das questões mais importantes para a SBQ. Deixar as pessoas mais acolhidas e representadas na Sociedade Brasileira de Química. É uma visão muito, muito importante mesmo, que eu acho que a gente precisa ter dentro da SBQ. A gente vê que não tem muito. E isso faz com que os jovens pesquisadores se sintam também representados, né? Tenham em quem se espelhar. E eu acho que também a diversidade de vozes torna as ideias melhores, né? Mais inovadoras. Então, é muito importante mesmo o NID abrir esse espaço dentro da SBQ, que é uma das sociedades científicas mais importantes do Brasil. Você acaba diversificando, né, os assuntos. Isso é um ganho tremendo. Sim, essencial. Na 48ª RASBIC, em 2025, que foi logo que o NID, então, começou a dar os seus primeiros passos, o núcleo já idealizou e executou algumas ações de inclusão e diversidade, até então inéditas, dentro das reuniões anuais. Então, queria te ouvir sobre quais foram essas iniciativas e qual foi o balanço que vocês fizeram dessas primeiras mudanças depois da reunião anual. Essa reunião anual, ela foi uma estreia do NID, né? A convite da professora Elisa Orti, secretária-geral da SBQ, nós participamos, né, da organização de um questionário que foi enviado aos participantes inscritos, onde gostaríamos de ouvir demandas, ou seja, necessidades para que as pessoas tivessem uma participação mais efetiva no evento, né? E aí essas respostas, elas foram importantes para levantar ações concretas para o evento, né? Dentre elas, eu acho que assim, vou destacar a mais importante, não que as outras não sejam, mas foi a mais visual nesse sentido, né? Que foi a presença de intérpretes de Libras, tanto na abertura quanto no simpósio do Núcleo Mulheres, onde o NID foi apresentado. Então isso foi um grande diferencial.
inclusão, a gente tem que deixar os espaços mais inclusos. Então a gente pensa o seguinte: se pessoas que gostariam de participar de um evento científico, no entanto, são pessoas surdas que necessitam de tradução em Libras, e elas, poxa vida, talvez elas pensem, eu não vou participar desse evento porque talvez eu não aproveite com tanta eficiência as falas e o aprendizado que eu possa ter. Então por que não ter uma tradução em Libras para que essas pessoas possam ir, se sentir pertencidas e participem desse evento e possam contribuir com as suas ideias, suas falas, suas pesquisas. Então, isso é uma ação que o NID, acredito que concretizou e que vai estar presente em todas as RASBICs, porque é essencial essa presença. Fora isso, gente, teve outras questões. Uma delas foi o banheiro, né? Um banheiro família com trocadores de fraldas sem a necessidade de distinção binária. Isso é inclusivo. Isso é uma experiência própria, tá? Depois eu comento, se tiver oportunidade, de falar a respeito disso. Não só essas, como a sala quieta, que é uma sala também acolhedora para pessoas sensíveis a ruídos e também a luzes intensas. Também a gente tinha esse espaço, assim como maior acessibilidade, espaços com maior acessibilidade, e também tivemos presente nesse evento um stand compartilhado com o núcleo Mulheres, o Comitê JP, e foi um espaço legal para discussão de ideias, conversas. Então eu acho que isso é muito importante. Com toda certeza. Todos os espaços que formos conquistando e cada vez tornando a RASBIC mais inclusiva, a expectativa é que mais pessoas possam participar e a gente conseguir quebrar, como a gente já discutiu, a ideia da pessoa que participa ser um homem branco, cis, hétero, a gente diversificar o ambiente também. Então a gente falou um pouquinho sobre o que já aconteceu e agora, em 2026, na 49ª RASBIC, o NID está organizando seu primeiro workshop, com o título Química da Inclusão, Diversidade e Acolhimento como Estratégias para o Presente e Futuro da SBQ. Edson, como que vai ser o evento? Qual a expectativa da equipe do NID para essa estreia agora na grade de programação da RA? Esse é mais um espaço conquistado, nosso primeiro workshop. É um grande desafio, é um espaço que a gente gostaria, e eu acredito que vai ser, para discussões de assuntos que normalmente não se falam em reuniões científicas, mas estão presentes de qualquer forma, que são discussões relacionadas à invisibilidade racial, questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, e também questões relacionadas à deficiência física e neurodivergência. E então, como dinâmica, nós teremos, como é comum nos workshops da RASBIC, 2 momentos, um pela manhã e outro pela tarde. Pela manhã, né, no dia 15 de junho, se inicia a partir das 10 horas, vai até as 12, e à tarde, a partir das 14, vai até as 16h30, onde no primeiro momento, pela manhã, teremos palestras de convidados, dentre eles Marconi, vai falar um pouco sobre o letramento racial, é um momento importantíssimo para aprendizado. A professora Jacira vai falar um pouquinho de acessibilidade, ela trabalha com isso, tem projetos nessa área. E a professora Alice Pagan, da Federal de Mato Grosso, uma mulher trans, vai falar sobre gênero e sexualidade. Então a gente tem aí uma diversidade de assuntos, porém todos inclusos nessa conversa, e a gente precisa que pessoas interessadas participem, porque a gente quer expandir essa discussão. Então serão realmente sementinhas que estarão presentes, serão adubadas e ali serão então cultivadas em outros locais. E à tarde nós faremos a seleção de trabalhos sobre inclusão e diversidade das mais diferentes divisões, desde que tenha algo diretamente relacionado à inclusão e diversidade, ou então a pesquisa de um dispositivo, a pesquisa até de um próprio protótipo de fármaco que venha a atender a um tratamento de pessoas neurodivergentes. Então a gente quer verificar o que a química está produzindo que é relacionada à inclusão e diversidade e dar destaque a essas apresentações, né? E em seguida a gente vai ter uma roda de conversa, de bate-papo com a médica psiquiatra Tânia
e eu acredito que vai ser um momento que todos terão fala, né? Não restringindo a apenas os palestrantes, mas assim, é um momento de uma roda de conversa. E é mediada por uma psiquiatra, por quê? Porque é um momento de desmistificar algumas coisas. Porque a gente sabe, a gente vive num mundo, eu, por exemplo, né? Relato pessoal, aonde às vezes em alguns locais eu me sinto mais inibido em falar, por ser um local mais com a presença de homens cis heteronormativos, e a gente sabe que qualquer fala no sentido de dar visibilidade a pessoas LGBTQIAPN+, vão causar uma certa estranheza. Mas como eu posso agir em relação a isso? Comigo mesmo, sentimentalmente. Eu tenho que falar e vou falar. É um momento que eu posso estar ali e dar às pessoas a minha opinião. Então, a gente vai ter esse tipo de discussão nesse ambiente, que é um ambiente acolhedor, e eu espero que todos possam participar. Então, pessoal, eu gostaria de deixar aqui um convite. Entra lá na sua página do participante, na Hasbic, no login e senha. Vai lá na parte de atividades, né? Se você já fez a inscrição em alguma atividade, minicurso, você pode ir lá e editar e incluir outra atividade, como workshop. É o primeiro workshop, tá, de Química de Inclusão, Diversidade e Acolhimento como Estratégias para o Presente e Futuro da SBQ. Você clica, faz a sua inscrição, é gratuita e você vai estar participando desse momento especial conosco. Perfeito, Edson. E com certeza as expectativas da organização estão bem altas. Eu espero que as pessoas que estiverem escutando e nos acompanhando também tenham uma expectativa bem alta para a gente conseguir ter um ambiente de discussão e acolhimento para diferentes ideias e realmente um ambiente plural. Então a gente falou um pouquinho do passado, desse futuro mais imediato, na 49ª Hasbic, mas além das ações que o NID está pensando para as reuniões anuais. Você poderia dar um spoiler do que mais o NID vem desenvolvendo e quais as mudanças que o núcleo pretende construir dentro da SBQ? O NID, como ele começou de fato em 2025, nós tivemos a nossa primeira ação então na Hasbic, né? E logo em seguida a gente, como coordenação e também com as equipes, nós iniciamos então as reuniões que são semanais, com discussões de ideias e também a concretização de ações. Entre elas, a primeira que nos surgiu foi a criação de um canal de mídias no Instagram. Então, também faço convite aqui às pessoas para que sigam o NID no Instagram, @NID_SBQ. Lá a gente posta informações relacionadas ao letramento racial, de identidade de gênero, orientação sexual e também de pessoas com necessidades e neurodivergência. É um canal onde também divulgamos editais de fomento à inclusão e diversidade e um canal de comunicação aberta entre aqueles que acessam essa mídia social. Bom, além disso, temos uma novidade que foi estreada esse ano, que é a nossa coluna no boletim da SBQ, que chama Comunidade. É uma coluna onde a gente traz assuntos importantes relacionados à inclusão e diversidade. Esse ano a gente já tem 3 colunas publicadas. A primeira delas foi relacionada ao letramento, que é esse letramento que eu tenho falado aqui desde o início. Então lá, se você não sabe ainda o que é o letramento, busque a nossa coluna do NID lá no boletim, tá? E você também pode se inscrever para receber esse boletim, é só acessar o site da SBQ, colocar seu e-mail, você recebe semanalmente. A nossa coluna, ela é quinzenal e as outras 2 colunas foram a respeito de letramentos relacionados à visibilidade LGBTQIAPN+, e pessoas com neurodivergências. Ainda tivemos, né, no ano passado, a oportunidade de participação em alguns eventos, né, entre eles eu fiz parte de uma mesa redonda, coordenando uma mesa redonda no evento da regional da SBQ Centro-Oeste, 7º encontro, a regional SBQ Centro-Oeste, lá em Cuiabá, Mato Grosso, onde eu mediei uma mesa redonda que falava, né, sobre a visibilidade de pessoas LGBTQIAPN+. Foi muito importante, foi uma mesa com muitas pessoas presentes no evento, então isso repercutiu dentro da sociedade, principalmente da região Centro-Oeste. Além disso, né, a gente teve, algumas semanas atrás, o nosso primeiro webinário com o título Quais são os espaços para a inclusão das pessoas LGBTQIAPN+, na Química,
que foi apresentado pelo professor Franklin Kaique, da Paraíba, da Federal da Paraíba. E minha opinião aqui, ele foi maravilhoso, falou de temas importantíssimos, desmistificou algumas coisas. Então, se você ainda não escutou, viu essa nossa discussão, esse nosso webinário, também a gente tem o nosso canal no YouTube. Tá? Você pode acessar através das nossas redes sociais, lá no Instagram, que a gente tem o link para que você possa ver e ouvir esse webinário. E teremos mais, com certeza. Além disso, semana passada também lançamos uma campanha de arrecadação para o NID com um Pix, que é o nosso e-mail, nucleoid_sbq@sbq.org.br. Qualquer valor é muito bem-vindo. E aí, por quê? Para que vocês estão pedindo essa arrecadação? Olha, uma das ideias é financiar ações de inclusão e diversidade. De que maneira, né? Por exemplo, gostaríamos que nossos webinários tivessem a tradução em Libras, porém existe um custo para a contratação de um profissional. E esse seria custeado por essa doação, além de outras ações que pretendemos fazer que existem um custo para que possa se concretizar. Se você gostaria de contribuir para uma SBQ mais inclusiva e diversa, pode deixar a sua doação, qualquer valor é muito bem-vindo lá na nossa chave Pix, tá bom? Quem está com dúvida é só acessar também nossas mídias que a gente tem lá o link certinho para essa doação. É isso, são muitas ações, posso ter esquecido de algumas, mas a gente ainda tem algumas sendo planejadas e outras já que estão sendo concretizadas. É um longo caminho, né? São muitas mudanças que a gente vê que são necessárias, mas elas não vão acontecer do dia para a noite. É um passo de cada vez, com a participação de cada vez mais pessoas, que a gente vai conseguir realmente fazer essas mudanças que a gente deseja e que a gente vê necessárias dentro da SBQ. Sim, sim. Até porque agora, né, o ano que vem, a SBQ completa 50 anos. Então a gente quer mudar tudo muito rápido, mas a gente entende que são 50 anos no sistema se consolidando. Então, assim, estamos indo o mais rápido que é possível dentro das condições que nós temos. E o mais importante é o que o Edson já foi apresentando. Começamos. Agora o primeiro passo já foi dado, então agora é só ir para frente e cada vez mais longe. É isso, o importante é começar esse movimento, né? Saímos da inércia. Agora daqui para frente é caminhar da melhor forma possível. Edson, eu vejo que coordenar o NID para você vai muito além de atuar dentro da SBQ e é uma questão muito pessoal. Queria te pedir licença para você compartilhar com a gente um pouco das suas experiências como pessoa LGBT dentro do ambiente acadêmico e falar um pouco das suas motivações para fazer parte da busca por espaços mais inclusivos e diversos, tanto na SBQ quanto fora dela, que eu sei que a sua atuação não se restringe à sociedade, mas ela é muito essencial dentro da SBQ. Ok, Duda, eu até no início eu ia falar e aí acabou que eu não comentei, né? Porque para mim é tão comum, né? Para mim hoje é muito comum. Então, eu sou gay, sou homossexual, sempre fui, tá? Então, não existe ensinamento para que seja. Isso é mito, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que não vivem, que costumam dizer essas coisas, tá? Ninguém ensina uma criança a ser gay, a ser trans, a ser lésbica. Qualquer uma das siglas LGBTQIA+. Elas simplesmente existem. Isso é uma construção na gente, de qualquer forma. E, para mim, isso é algo que foi sendo construído não para ser, mas para existir como eu sou. Já tinha essa certeza. Então, eu precisava apenas existir da forma que eu sou e não fingir algo. Então, isso é importante a partir do momento que você tem locais onde você se sente seguro para ser como você é. Então, isso é uma das coisas que me influenciou bastante a estar hoje no NID. De estar presente num local onde eu posso falar agora a respeito disso. Acredito que a gente não vai conseguir vencer todos os tipos de preconceitos, mas é importante estar falando a respeito disso justamente para que as pessoas saibam que isso existe e isso afeta outro, né? E isso pode influenciar muito na vida daquela pessoa. Não só pessoal, como profissional também. A gente está acabando de falar
de tornar um evento científico mais inclusivo e diverso, porque isso pode influenciar na vida profissional de alguém que é LGBTQIA+, ou que seja uma pessoa não inclusa, por exemplo, em relação à sua raça e também a alguma deficiência. Então, é um momento oportuno. Esses espaços são momentos oportunos para que a gente possa tratar desses assuntos. E, pessoalmente, né, além disso, eu tenho, assim, hoje, se eu vejo algo preconceituoso, racista, eu me posiciono. E eu trago um relato pessoal que eu sou pai, né, do Benício, que hoje tem 7 anos, a Alice, que tem 14. São irmãos adotados. Ele foi adotado com 10 meses de idade e ela com 7 anos. No entanto, quando eu os adotei, eu não tirei licença porque eu gostaria que ficasse em um ambiente só meu e da minha família. Depois eu pensei, eu poderia ter feito isso, mas a guerra ia ser grande, porque agora foi aprovado, né, a licença paternidade com mais tempo, mas na época só uma semana, né? E a gente sabe, somos um casal de 2 homens e ninguém ia conseguir tirar um período maior, só aqueles dias. Mas assim, fora isso, né, deu tudo certo e a gente conseguiu estar aqui hoje com os dois, com essas idades, né? Falo que tudo é possível, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas eu tive vivências na minha experiência pessoal, que até eu falei lá dos banheiros, dos trocadores, com gênero não binário, né? Isso aconteceu comigo quando o Benício ainda usava fralda, tinha meses ainda, né? Ainda não tinha completado 1 ano, fui a um restaurante e ele precisava trocar a fralda. Eu peguei ele, fui até o banheiro masculino, e cheguei ao banheiro masculino, não tinha trocador, né? Era apenas um vaso, um mictório e uma pia bem pequena. Aí eu falei, poxa vida, onde eu vou trocar esse menino? Aí cheguei nos seguranças e perguntei, olha, existe um trocador? Eles disseram, só no banheiro feminino. Falei, poxa, será que eu posso utilizar o banheiro feminino por um instante só para trocar, né, o bebê? Porque no masculino não tem, e sou eu e o outro pai, né? Não entenderam o que era o outro pai, sim. Mas também não fiz questão de explicar, mas eu disse que eu queria trocar. E então, ele chamou a gerente e tal, e nesse momento, né, assim, a gerente foi prestativa, ela falou, então vou fazer o seguinte, eu vou pedir ao segurança que fique aqui no banheiro feminino enquanto o senhor troca o seu bebê. Consegui, né, assim, mesmo, já relatei em alguns locais, assim, não foi muito bem visto por algumas mulheres. Um homem ali no banheiro, mas depois tentamos explicar a situação, porque não se imagina, né, assim, não se imaginava, hoje se imagina que pode existir até um casal hétero, onde o homem possa exercer essa função. Pois é, homens exercem essa função também. Homens, casais héteros, casais homo, que têm filhos, exercem essa função. Então, é você garantir também o acesso a todas as pessoas. Então, isso aí foi uma das questões que me pegou bastante. E fora outras experiências que eu tenho, né? Ser pai é incrível. E, assim, uma coisa que eu falo aqui. Criança não tem preconceito. Quem tem preconceito é o adulto. Quem ensina o preconceito é o adulto. Eu vejo isso pelos meus filhos, pelos amigos dos meus filhos, que as crianças não têm. Os meus filhos amam, têm orgulho de dizer a todos os seus amigos, eu tenho 2 pais. E eles adoram explicar. E eles explicam. Então isso para mim é muito importante. Eu estou criando pessoas com opinião e que não se intimidam por dizer o que falam. E é tão importante a gente ter pessoas como você para a comunidade, de mostrar, olha, existe outras formas, outros tipos de família. Então é realmente também uma forma de resistir a todas as imposições. Então é um relato, além de só por si só ser um relato muito forte e bonito, assim, aquela sementinha que alguém plantou e ela floresceu em você e vai continuar florescendo em outras pessoas. E Edson, para finalizar nossa conversa, qual a mensagem o NID gostaria de deixar para cientistas e estudantes da área da química e para as pessoas associadas à SBQ? Olha, pensei bastante sobre isso agora. É muito difícil, né? Falar por todos e assim, para todos. Mas, assim, é uma coisa que, para mim, surtiu efeito nessa questão de romper barreiras. Porque a primeira barreira que você tem que romper é com você mesmo, tá? Para depois você romper as demais. E, assim, foi importante esse webinar do professor Kaique, que ele falou uma coisa que eu achei fantástica para química. Pessoal, olha a tabela periódica. Nenhum elemento é igual ao outro. Todos existem, estão ali com as suas propriedades, suas funções, na construção, né,
de moléculas com as suas ações. Então, pera lá. Quem sou eu para dizer que eu tenho que ser igual a outra pessoa, né? Então, assim, cada um é único, né? No seu sentido, na sua fala, no seu jeito de ser. Não se iniba do jeito que você fala, com as suas atitudes, seus trejeitos, com o que você veste. Rompa essa barreira e seja você mesmo. Então, o que eu posso dizer, né? Exista. E como você pode existir? Sendo você. Sem estar com essa preocupação, né, do que o outro está pensando sobre você. Então, o NID, ele gostaria que todos existissem da forma como são. E que todos se sintam pertencidos e incluídos na Sociedade Brasileira de Química. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar a todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio. Edson, muito obrigado por essa conversa. Em todas as nossas perguntas, nossas trocas, acho que pode ter ficado muito claro, assim como ficou claro para mim, ficou claro para a Duda. A Duda como farmacêutica, nós como os profissionais da química, nós escolhemos esse caminho, né? Foi uma decisão ativa escolher esse caminho, assim como todos os outros profissionais que nos escutam. Foi uma escolha nossa seguir essa carreira. Só que ser LGBT, neurodivergente, negro, indígena, fora de qualquer padrão imposto pela sociedade, isso não é uma escolha. A gente é do jeito que a gente é. E nascemos assim. E somos singulares como somos. Então a nossa conversa ela acaba ultrapassando SBQ como sociedade, o NID como núcleo, e é algo nosso, né? É algo que ultrapassa todas as entidades e tudo que a gente tentou trazer para a discussão, né? Convidando você como representante do NID, e acaba sendo algo muito pessoal. Cada pergunta, cada troca é algo muito pessoal. Então, ter o NID como núcleo é ter um lugar de acolhimento, é ter um lugar de respaldo, é ter um lugar que, se acontecer alguma coisa, hoje eu sei para onde eu corro, para quem eu busco consolo, e que eu sei que vai lutar por mim, dentro da Sociedade Brasileira de Química. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação, as suas falas e a coordenação também do NID por colaborar e aceitar o nosso convite. Então, muito obrigado, Edson. Eu gostaria de agradecer a vocês, Caio, Eduarda, ao Comitê Jovens Pesquisadores da SBQ, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, que fez com que eu crescesse bastante nos meus posicionamentos. E também gostaria de agradecer a todas as pessoas que compõem o núcleo, né? Placídia, a Dani, que está na coordenação, a Glau, ao Caio, que estão na equipe de Design Mídias, a Duda também, que está aqui, junto com o Cláudio e o Marcos, que estão lá na parte de comunicação, a Jacira, ao Marconi e a Olivia, que estão na equipe de workshop e webinários. E gostaria de agradecer a SBQ, a professora Rosemiriam e a toda a diretoria, pela oportunidade, né, da criação deste núcleo, que eu acho que ele terá uma vida muito duradoura e ele vai, de fato, conseguir, eu acredito nisso, que a gente tenha pessoas dos mais variados jeitos na SBQ, né? Edson, é sempre muito inspirador te ouvir e é sempre uma honra trabalhar junto com você. Então eu te agradeço demais, mais uma vez, pela sua participação. E nós agradecemos também e sempre aos nossos ouvintes e à SBQ pelo apoio e parceria. Se você ouviu até aqui e gostou, avalie o episódio com 5 estrelas, isso ajuda muito. Compartilha com seus colegas e deixe um comentário, contando o que você achou da nossa conversa de hoje. A nossa identidade visual foi desenvolvida pela equipe de design da JPSBQ e a trilha sonora é do Free Music Archive. Esse episódio foi produzido, editado e apresentado por mim, Eduarda Moreira, por mim, Caio Pink e pela Carolina Ligiero. Todos os nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no nosso site. No próximo episódio, a gente volta para falar de outros temas de interesse dos jovens pesquisadores com convidados super especiais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade e até a próxima!